Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido a senhora secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Wilson José Porcíncula. Lialda Lemos. Presente. José Leal Silva Júnior. Presente. Paulo Sartori. Presente. Sheila Dias. Presente. Éder Muraro. Presente. Luiz Rogério da Silva. Antídio Pedro Reis. Presente. Fernando Fagundes. Presente. Jean Carlos Decieno dos Santos. Presente. Edson José Souza. Presente. José Roberto Giacomossi. Presente. Elizabeth Mianes da Silva. Presente. Convido então a senhora secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 15 de maio de 2014. Aos 15 dias do mês de maio de 2014, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas, na Sala das Sessões em seu edifício, a Rua Coronel Bischle, número 181. Havendo o número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Estando ausentes os vereadores Paulo Sartori, José Leal Silva Júnior, Jean Carlos Decieno dos Santos e Luiz Rogério da Silva, por motivos justificados. Ato seguinte foi lida a ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2014, sendo aprovada. O senhor presidente convidou a senhora secretária para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, o senhor presidente passou para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Lialda Lemos, Éder Muraro, Sheila Dias, Edson José Souza e Elizabeth Mianes da Silva. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação as indicações 136 e 137 de autoria da vereadora Lialda Lemos e as indicações 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172/2014 de autoria do vereador Edson José Souza, sendo todas aprovadas. O senhor presidente colocou em discussão e votação os requerimentos 42 e 50 de autoria da vereadora Lialda Lemos, o requerimento 71 de autoria do vereador Edson José Souza, sendo todos aprovados, e o requerimento 71 de autoria do vereador Wilson José Porcíncula. Ordem do dia. Não tendo projetos para a noite, o senhor presidente passou para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 2222/2014 e o projeto de lei complementar 01/2014 e o veto do projeto de lei complementar número 25 para que seja dado o devido parecer conforme as normas regimentais. A vereadora Lialda Lemos solicitou ao presidente desta Casa Legislativa explicações pessoais conforme o regimento interno, artigo 34, sendo cedido pelo presidente. Finalizando as explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 19 de maio de 2014 no plenário da Câmara de Vereadores. E para constar, foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em única votação a ata. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente recebido. Expediente recebido da Secretária Municipal de Ação Social, senhora Cláudia Beatriz Venâncio, em atenção ao requerimento 62/2014, de autoria do vereador Luiz Rogério da Silva. Do secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, convidando para conferência sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, que acontecerá no dia 21 de maio, das 13h30 às 17 horas. Do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convidando para o lançamento do livro Estrela de Isabel,
de autoria da magistrada Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, que acontecerá dia 14 de maio, já aconteceu, né? Às 18 horas, no hall da Alesc, do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Matéria do Legislativo, requerimento do vereador Éder Muraro, número 75/2014. É o expediente, senhor presidente. Vamos então passar o grande expediente e, conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Paulo Sartori, do PT, por até 4 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e ouvintes da Vala. Uma boa noite. Queria aqui mandar um alô para o meu amigo Geraldinho Reis, da Nova Descoberta. O senhor Geraldo é uma pessoa que sempre está antenado nas nossas reuniões aqui. Uma boa noite. E também aqui queria fazer um cumprimento especial ao suplente vereador Tanay Vai Júnior. Senhor Tanay, que a partir de junho vai estar assumindo aqui a Câmara de Vereadores. Esse vereador vai estar ausente. E está aí o seu vereador vai estar assumindo. Senhor presidente, queria aqui fazer aqui um agradecimento especial à deputada Lucy Soinaski, que na sexta-feira passada veio até Tijucas e deixou aqui para o nosso município, ao prefeito Valério Tomasi, uma emenda parlamentar de 100 mil reais. De 100 mil reais. Então, como diz o meu amigo vereador Rogerinho, eles param de paraquedas, vem tudo de paraquedas. Mas desde a hora, vereador, que vindo de paraquedas, vindo com o dinheirinho no bolso e deixando o nosso município, muito bom. Pior aqueles que vêm e não deixam nada, só deixam um prejuízo para o nosso município. E também aqui, queria aqui nessa noite de hoje, estou muito triste, no dia de ontem, o acidente que lá esteve na P2, vereadora Lealda, muito triste. E nesta casa nós estamos pedindo indicações e debatendo e falando, todos que tem que ser feito na P2. Infelizmente, a administração liberou aquela avenida, 50% ela feita. 50% faltou rotatória, ponte, quebra-mola, sinalização, um absurdo, irresponsabilidade do governo municipal, irresponsabilidade do prefeito de Tijucas, irresponsabilidade principalmente do grande Gelson, bombeiro, que está aí trabalhando, não trabalhou ainda, não fez nada. Nada fez, nada está fazendo. E a gente está aqui pedindo, vamos fazer a sinalização, vamos colocar a sinalização na P2 que mal aconteça. Infelizmente, o dia de ontem aconteceu o acidente e lá esteve a dona Leda em óbito. Muito triste. E agora, infelizmente, quem sabe a administração se acorde para a realidade. Porque se não fizer nada, se deixar desse jeito, vai ter muito acidente. Muito vai ter acidente daquela rodovia, daquela avenida. Infelizmente. Promessa, nós estamos cheios. Só promessa. O governo municipal estava dizendo que era tudo bonito, maravilhoso. Agora não. Agora, infelizmente, eles estão fazendo vista grossa. Então aqui queria pedir ao prefeito que olhasse com carinho a situação da Avenida Carlos Alberto. Muito obrigado e uma boa noite. Passamos então agora ao bloco do PSDB e PP por até 7 minutos. Estão inscritos os vereadores Wilson e a vereadora Lealda. Com a palavra, vereador Wilson. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, meu boa noite. Queria cumprimentar os dois suplentes de vereadores, o Tanay e o Ney. Seja bem-vindo a essa casa e ao público aqui presente. Também faço minha as palavras do vereador Paulinho, porque já é uma briga constante aqui nessa casa e nada é feito na realidade. Aí diz que a gente não quer que Tijucas cresça, não como rabo de cavalo.
Não queria fazer esse discurso que eu vou falar, mas queria, sim, dizer para a vereadora Lialda que em nenhum momento fiquei ofendido com o seu discurso bem quente na última sessão. Pois quero lhe dizer que não tenho nenhum parente meu trabalhando em cargo comissionado, e os que têm são por capacidade e mérito. Não tenho meu nome sujo no Ministério Público em notas superfaturadas, e não preciso disso. Levo com lisúria o meu trabalho aqui na Câmara, como sempre levei. Não fico me arrastando nos corredores, entregando amigos do próprio partido, por raivinha de partido. Não fico fazendo isso, em hipótese nenhuma, não é da minha ídolo. Acho isso de ídolo de político. Mau caráter, que pensa nele próprio e faz isso sempre, pensando nele próprio. Eu acho isso político mau caráter, que não tem capacidade para mostrar para o partido o que é e tem que ficar nos corredores entregando colegas de trabalho, como aconteceu. Não preciso disso, porque o meu partido já sabe a prova que eu tive, foi eu ganhar. Foi eu ganhar com muita honestidade, com muito trabalho. Então, não me senti em nenhum momento ofendido com nenhuma das palavras. Pois, como disse, levo sempre meu trabalho como tenho que levar, com muito caráter, com muita capacidade. Não tenho rabo preso com ninguém, sabe? Sou e vou fazer sempre aquilo que eu tenho para fazer. Eu vou investigar, vou ver o que está acontecendo de errado. E o que tem acontecido, sim, eu tenho me desgostado muito com a Câmara das atitudes que têm sido feitas aqui dentro, São coisas horríveis. O prefeito manda para cá um projeto de lei e logo em seguida ele não quer sancionar o projeto que ele mesmo mandou para cá e sabia que era ilegal, e vereadores aprovaram esse projeto. Então eu não penso em partido, eu penso em pessoas e vou pensar sempre em pessoas. Não sou mau caráter. Eu não preciso me fazer, eu me faço sozinho. Eu não preciso mostrar para que eu vim. Eu já tenho uma raiva, uma mácula muito grande de pessoas mau caráter, de político mau caráter, que tentaram me colocar no roubo que eu não cometi. E tem uma mágoa, 8 anos essa mágoa, ou mais. Perdoei. Mas essas pessoas, esses políticos que se arrastam, igual umas cobras, querendo picar por trás. Porque quando eu tenho que falar, eu falo na cara, eu não mando recado. Deveria aprender, já era para ter aprendido. Então não quero aqui ofender nenhum vereador, e não é a minha ídolo ficar ofendendo vereador nenhum. Essa é a minha fala de hoje, porque eu estou cansado dessas serpentes que ficam só na escuridão, querendo ser alguém nas custas dos outros, subindo nas custas dos outros. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. A palavra, vereadora Lialda. Senhor presidente, colegas vereadores, público presentes, ouvintes da Rádio Vale, a todos o meu boa noite. Em virtude ao acidente, quero aqui fundamentar as palavras do vereador Paulo e dizer que assina embaixo. Realmente uma grande responsabilidade. Mas, hoje, neste momento, o que mais me preocupa é que entrou na casa e foi para a comissão. Estava olhando agora que já está em pauta para votação, o projeto de lei complementar 01 de 2014. Projeto este que visa aumentar o número de cargos comissionados e também valores salariais. Isso está me causando uma grande preocupação. E até em virtude de tempo, eu gostaria, rapidamente, que a vereadora Elizabeth, que é presidente da Comissão de Finanças, passasse, até para conhecimento, o valor de repasse mensal que a Prefeitura faz à nossa Câmara. Por favor. Vereadora se nega a falar, provavelmente, né, não deve ter esses dados.
E aí eu me questiono, presidente da Comissão de Finanças, responsável por analisar o impacto financeiro, que quem participou, vereador Edson, vereador Fernando, vereador Tem, Paulinho, o vereador Leal, participaram do processo, né, de organização da Lei 17 de 2013, foi feito, o vereador Rogerinho, na sua época, com uma grande preocupação, um estudo de impacto financeiro. E estávamos com a margem já comprometida, né, sendo que a Constituição garante que 70% seja pago em folha. Se já estávamos com a margem comprometida, já estávamos no limite, como é que agora, né, nós já estamos com um orçamento para aumentar o número de cargos comissionados e ainda o salário, né, de diretor-geral da casa, do chefe de gabinete, né, e isto sem reduzir os demais. Né? Então, nós temos uma grande preocupação. Quando eu falo aqui que nós estamos, né, numa casa onde as falcatruas acontecem, tá? Nós não estamos aqui para benefício de 1, 2 ou 3. Nós estamos aqui para o benefício da coletividade. Tá? Então, eu peço que analisem, pensem, e me causa uma grande preocupação, sim. Como é que este projeto foi analisado na comissão financeira, né, e nós não temos aqui estes dados, vereador Jean. Né? Boa noite. Muito obrigada. Passamos agora ao bloco do Democratas, por até 7 minutos. Estão inscritos os vereadores Lealzinho e Éder. Com a palavra, vereador Leal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam, ouvintes da Rádio Vale, aos suplentes de vereador Tanay e Ney da Tijussati. Como o tempo é curto, mas não posso deixar dessa noite também de falar e me colocar ao lado do vereador Paulo Sartori na questão da anunciada tragédia que foi falado nessa casa por diversas vezes pela maioria dos vereadores na questão do trânsito também da P2. Também da P2. Porque quem fica hoje de frente à escola Ondina Maria Dias é uma vergonha. A saída das crianças só tem uma faixa de pedestres. O quebra-mola, a lombada que está ali fica longe. Eu acho que está muito difícil. E o nosso prefeito também escolheu muito mal o secretário de trânsito. Porque no passado deixou um monte de serviços errados na cidade. Aquele menino, o bombeiro, que não tem nada contra a pessoa dele, como agente de trânsito, ele não tem competência para cuidar do trânsito da nossa cidade. Em algumas poucas conversas me disse que, na visão dele, todas as ruas centrais deveriam ser de uma mão única. Eu discordo dele, eu acho que tem que ter um conselho de trânsito, tem que ter mais pessoas discutindo isso, que a escolha do nosso prefeito foi muito mal mesmo. Nós estamos aí com uma sinalização precária. A P2 foi liberada e não teve a inauguração, que para mim faltava mais da metade da obra, faltava o pavimento, mas não tem sinalização. Quem é de fora do nosso município, que não conhece a estrada, vai cometer novos acidentes. Por quê? Não tem informação nem que ali é uma área urbana. Ali é um bairro que as pessoas são, né, acostumadas a atravessar a rua, que era muito calmo, a Joá é um bairro muito querido, e fica aquela coisa ali, aqueles carros numa velocidade imensa. Hoje de manhã também fui no velório, Paulo, da nossa amiga Leda, e fiquei decepcionado com a velocidade dos carros que passam por aquela rua. E todos que estão aqui podem se dirigir à P2 e ver que existe uma falta de sinalização muito grande. Então eu queria pedir aqui ao nosso prefeito que chamasse a empresa que fez a obra e que fizesse uma sinalização de emergência que seja provisória. Por que eu falo isso? Todos se lembram do problema que a gente tinha na cidade, e isso aconteceu na rua 13 de maio, quanto aos caminhões estacionados. Até que um dia morreu um jovem debaixo de uma caçamba,
aí foi tomada uma atitude. Então tem que morrer gente para as atitudes ser tomadas. Nós não podemos mais esperar por isso. Então a empresa fez essa obra, fez a obra de Areias, que é outro bairro que tem que ser sinalizado urgente, que eu já falei, vai acontecer novos acidentes. Nós estamos esperando o quê? No fim da rua Venceslau Fernandes tem um rio. E a placa se virar, o cara pega uma moto ou um carro, vai cair no rio, não tem nada dizendo que tem que parar. Tem que ter uma sinalização no decorrer da via. Por que isso? Porque a empresa que está fazendo, ela está sendo bem paga. E nós temos que cuidar do nosso povo. A empresa quer fazer a obra, já quer inaugurar a P2, mas não está pronta. Se der chuva, as pessoas vão pegar ônibus na chuva. Não tem ponto de ônibus, não tem lombada. Então, o tempo é muito curto. É um assunto muito extenso e quero pedir aqui a sensibilidade do nosso prefeito. Muito obrigado. A palavra então, vereador Éder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Vale. Acho que essa Câmara tem que ter uma comissão de ética, né? Porque é inadmissível esta casa, não um vereador, todos os vereadores aqui presentes, todos os funcionários, a instituição Câmara de Vereadores ser chamado de casa de bandidos. Então, espero que os colegas, né, depois de alguns que não estavam aqui, mas mesmo assim foram chamados de bandidos, que realmente a gente cria uma comissão de ética e a gente realmente tem que entrar com quebra de decoro, porque como é que vai ficar a imagem da Câmara de Vereadores em relação à comunidade, ouvindo, né, um dos nossos membros aqui chamar a Câmara, esta casa, todos os funcionários, todos os vereadores de bandidos. Isso realmente é o fim da picada. Então, espero que os vereadores, que os colegas, né, entrem, né, na justiça também, porque bandido é um assassino, bandido é ladrão, bandido é alguém que mata, né? Então, acho que não é simplesmente usar desse microfone para denegrir a imagem desta Casa Legislativa. Então, espero que os colegas tomem alguma atitude, porque realmente vai ficar muito chato e muito feio para esta casa. Então, o que a gente tem que fazer? Se todos assim o acharem, então nós temos que fazer o seguinte, deixar, né, a vereadora tocar a Câmara e a gente fechar as portas e todos os 12 ir embora. Então, eu acho que tem que ter um ato, né, judicial e aqui na Câmara criar, sim, uma comissão de ética e a gente realmente fazer valer, né, o nosso regimento interno. Muito obrigado e boa noite. Passamos então ao bloco do PMDB. Por até 20 minutos estão inscritos os vereadores Luiz Rogério, Sheila Dias, Edson Souza, Elizabeth e Fernando. Com a palavra, vereador Luiz Rogério. Quero inicialmente cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, funcionários desta casa, ouvintes da Rádio Vale, nosso suplente de vereador Tanay, Neida Tijussati, colega de trabalho, vizinho, o Hélio do Bento, que está aqui, o Esaú, o Aldinho, o Tuíga, enfim, todas as pessoas, o Pedrinho, todas as pessoas que estão presentes aqui na noite de hoje. Eu quero inicialmente fazer minha fala, porque hoje procurado, vereador Jean, por alguns funcionários públicos municipais, em que falaram que eu tinha ficado muito grato em relação à reposição salarial concedida pelo prefeito, que foi aprovado nesta casa, né? Eu quero deixar claro, parece que tem coisas que eu falo aqui que não são bem entendidas, né? Quero dizer que foi possível
que o prefeito se sentiu possível. Agora, é lógico que eu não fiquei satisfeito com a reposição salarial enquanto servidor, enquanto vereador. É lógico que eu gostaria que fosse 30%, 50%, tá? 100% de aumento. Tenho falado insistentemente desde o primeiro dia que estou nesta casa, neste retorno ao Legislativo, da necessidade de se fazer uma reforma administrativa. Não é uma vez nem duas que eu falei aqui. Tá? Parece a informação hoje que alguns servidores me procuraram e falaram a respeito disso, que vai ser agora também beneficiado com o acréscimo do Vale Alimentação. Vai receber já os R$90, que no meu entender, além de pagar os 90, tem que pagar o retroativo no mês de abril, que tem uma diferença ali. E além disso, ainda também tem que dar a reposição dos R$90 do valor de 5,61. Eu espero que seja concedido, eu tenho certeza e acredito no bom senso do nosso prefeito e acredito que isso vai ser concedido, que não é nenhum tipo de aumento, nem benefício algum, mas é um direito peculiar ao servidor. Eu quero fazer uma fala com tranquilidade. Na semana passada nós estávamos fazendo um curso, eu, o vereador Leozinho e o vereador Paulo, e sei que naquela sessão houve uma discussão bastante intensa nesta casa a respeito do projeto de lei complementar, já que se vinha para essa casa, que foi falado pela vereadora Lealda hoje, na noite de hoje, projeto de lei complementar número 1 de 2014, que faz uma adequação de cargos aqui, que segundo a vereadora, a informação da vereadora, parece que já estava na ordem do dia. Não houve reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quero lhe informar, não tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Naturalmente, a hora que tiver, ele vai seguir os trâmites legais, vai para a Comissão de Orçamento e Finanças, e cabe ao plenário decidir. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o Estado democrático de direito a gente tem que aprender algumas coisas, e entre elas é o direito e o dever da maioria. Né? Então tem que se aprender isso, a conviver no Estado democrático de direito. Eu, na semana passada, a senhora fez uma fala a meu respeito de quando eu era presidente, que eu teria ido contra o projeto de lei complementar 17 agora. Eu não fui em momento algum contra o projeto de lei. Foi uma situação bastante interessante, foi uma luta não só desse vereador, mas da mesa diretora anterior, né, dos meus colegas vereadores, e aí a vereadora Beth, o vereador Betinho e o vereador Éder. Nós é que promovemos o concurso público nesta casa. Né? E isso, veja bem, a Câmara tem muitos anos de praia. Então, acho que faltou, naquele momento, vereadora, um pouquinho de tranquilidade, esperar o vereador estar presente. Eu não costumo falar de ninguém quando não está presente. Né? Não fui contra jamais ao projeto de lei complementar. Me dou o direito de seguir a orientação do meu partido. Me dou o direito de respeitar os meus colegas de bancada e me dou o direito de entender o que é bom e o que não é. Né? Eu estou aqui também com pleno entendimento do que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve, o que pode ser votado e o que não pode ser votado. Esse é um direito que é peculiar da senhora, é um direito peculiar de todos os colegas vereadores, é um direito de cada um de nós. E eu fiquei chateado, quero lhe dizer, fiquei chateado porque alguns dias atrás, né, imputaram a mim a mudança no plano, no projeto de lei, na lei complementar. Imputaram a mim como se eu tivesse responsabilidade disso. Eu não faço parte da atual mesa diretora, mas concordo com meus colegas vereadores da atual mesa diretora. Eu sigo a orientação do meu partido. Né? E também não gostei e desaprovo da maneira, talvez, mais dura, mais rija, que você falou nesta casa, a respeito do que chamar as pessoas por um nome pejorativo. Eu quero lhe dizer que é uma situação que tem que ser pensada. Né? Muitas vezes a gente é meio afoito no que fala, né? E acaba levando todos para uma vala comum. Nós não temos o direito de cercear a liberdade de ninguém, mas nós temos que sim também respeitar a todos. Eu sempre procurei, durante o ano que estive à frente do Poder Legislativo, junto com meus colegas
da mesa diretora, respeitar a todos e chamei todos sempre para conversar. As bancadas de oposição, as bancadas de situação, isso foi uma situação bastante diferente. Por quê? Porque eu respeito a opinião de cada um. Mas respeitar a opinião de cada um não me dá o direito de agredir o outro. E eu quero lhe dizer que achei agressivo o seu comportamento naquela noite, né? Discordo completamente, acho que aqui se procura fazer um encaminhamento melhor, se procura estar junto com todos para não só construir um legislativo mais forte, mas construir também, né, uma cidade melhor, uma cidade que os munícipes esperam que aconteça em breve. Eu fiquei até surpreso, né? Não esperava uma atitude dessa de nenhum colega vereador e não espero nenhuma atitude de um colega vereador. Apesar de discordar, acho que faz parte do ato democrático, discordar às vezes das opiniões, né? Mas cabe discordar, cabe tentar entender, às vezes, as situações que a Câmara tem que construir, né? E nós estamos aqui para construir uma Câmara melhor. Acho que a opinião sempre é bem-vinda. Embora, às vezes, a opinião contrária, vereador Jean, sempre uma opinião tem que ser bem-vinda. Agora, opinião não significa agressão. Ninguém precisa vir para cá agredir alguém, difamar alguém. Nós não temos essa necessidade mais na nossa vida, né? Mas já passamos um pouco. Todos aqui nesta casa, todos, se for olhar para cada vereador, cada um deles vai ter o rol da experiência da coisa pública. Tá? O vereador tem. Quantos anos está na administração pública? Desde 1995. Né? Vereadora Lealda, muito antes de 95. Vereador José Leal, que já participou desta casa outras vezes. Acho que o mais novato é o vereador Paulinho. Vereadora Sheila, vereador Éder, vereador Betinho, vereadora Elizabeth, vereador Dim, que também já teve a oportunidade de ser vice-prefeito. Como eu tive a oportunidade, muito me orgulho, muito me honra. Vereador Fernando, que já é de segundo mandato, vereador Jean, que também já participou, vereador Edson, que tem 5 mandatos. Cada um pode colaborar de uma forma ou de outra. Tá? E eu espero sempre poder estar aqui nessa tribuna com respeito aos colegas vereadores. Muitas vezes fiz silêncio, vereadora Sheila, você que está presente. Muitas vezes fiz silêncio. Né? Me calei, me curvei diante dos meus erros, diante dos meus acertos. Muitas vezes pensei, olha, fiz isso que talvez poderia ter feito diferente. Mas como é bom fazer esse tipo de reflexão. Né? Fiz aquilo para ajudar determinada situação que talvez não alcançou o meu objetivo. Mas jamais vocês vão me ver nesta casa, usando desta tribuna, usando do microfone, usando do meu direito à palavra, para fazer valer qualquer tipo de difamação. Não me cabe isso. Muitas vezes me silencio. Lógico que a gente fica magoado, lógico que a gente fica triste, né? Mas faz parte do processo e eu compreendo. Mas eu quero fazer um apelo a todos os colegas vereadores nesta noite. Né? Que a gente possa, embora de posição contrária, muitas vezes contrária a determinadas ações, mas que a gente possa conversar e buscar um entendimento. Que a gente possa fortalecer cada vez mais o legislativo. E que nós juntos possamos ajudar a construir uma cidade melhor. Com força, trabalho e dedicação. O que é peculiar a todos que aqui estão. Repito, não me cabe julgar a ninguém. E jamais vou julgar alguém. Porque acredito em Deus primeiro e também acredito na justiça dos homens. Que muitas vezes se ganha numa primeira instância, se perde numa segunda por caminhos dignos de Conselho Nacional de Justiça. De decisões tomadas que dariam com certeza um caminho fértil num terreno árido no Conselho Nacional de Justiça. Não tenho dúvida disso. Mas eu tenho que entender. Muitas vezes se respira fundo e eu quero fazer esse apelo a todos os colegas. Para que nós buscamos o entendimento entre nós. Que nós pudéssemos caminhar juntos, mais fortes,
mais unidos em prol da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Passa então a palavra à vereadora Sheila. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público e aos ouvintes da Rádio Vale. Eu queria iniciar hoje falando, em primeiro lugar, que eu estou apenas esse mês aqui e estou acompanhando e não conheço profundamente o assunto sobre esse projeto de lei, até porque não participei do processo. Mas eu queria dizer que eu sinto realmente que esse espaço, é claro que nem todas as pessoas vão ter a mesma opinião. É um espaço democrático, né? Mas que as opiniões sejam respeitadas e que cada um aqui seja respeitado também. Não só nós, vereadores, mas também o público presente. Então, era isso que eu queria colocar sobre esse assunto. Queria também falar hoje, parabenizar toda a organização da 9ª Semana de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes que aconteceu no nosso município. No primeiro dia que eu iniciei aqui, eu disse que o meu principal objetivo era aproveitar esse mês para falar um pouquinho do trabalho do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E nada mais importante dentro do SUAS que a criança e o adolescente. Ele é prioridade absoluta. E nessa semana de combate à violência e exploração sexual, eu senti falta de algumas pessoas importantes e representativas no nosso município nos eventos que aconteceram em torno desse tema tão importante, tão fundamental para que muitas das coisas de violência, de falta de educação, de negligência que acontece no nosso município, poderiam sim ser aprendidas, ser ouvidas, porque falar é muito bom, mas ouvir é melhor ainda. Nós tivemos na abertura da semana uma palestrante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que veio no município e trouxe coisas que a gente já ouviu, mas muita coisa nova em relação à política pública de proteção à criança e adolescente. A gente nunca sabe tudo. Mesmo estando há muitos anos trabalhando com criança e adolescente, a gente percebe que nós ainda temos muito que caminhar e temos muito que aprender. Então, eu senti falta, sim, de algumas esferas de representação importantes no município e que não se fizeram presente nesse momento tão importante. E nós que trabalhamos com a criança vitimizada por um tipo de violência desse, é que sabemos como é importante a gente estar preparado para enfrentar uma situação dessa. Uma criança que vivencia uma violência na sua infância, na sua adolescência, ela vai ser um adulto quase sempre com seus problemas, com as suas limitações. Então, eu gostaria que a gente se sensibilizasse para essa situação da criança e do adolescente, porque quem vivencia, quem trabalha com essas crianças, sabe o quanto é dura essa realidade. Nós temos sim, Tijucas, muitas crianças, algumas crianças e adolescentes vítimas desse tipo de violência. São conduzidos, são encaminhados para o CREAS, que é o serviço que atende essas crianças, pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Criança e do Adolescente. São crianças que são atendidas pelo psicólogo, pelo assistente social, mas nós, da sociedade, temos um papel muito importante. Enfrentar isso. Os nossos professores, a escola é o espaço mais importante que tem para a gente ajudar a sanar essa situação. O professor ele tem que ser sensível, observar o comportamento do seu aluno, observar como esse aluno está se comportando em sala de aula, na hora do recreio, como é o comportamento dele, para poder identificar alguma coisa e procurar ajuda.
E por isso eu digo que é tão importante a gente ouvir, porque quando temos a oportunidade de aprender alguma coisa a mais em como identificar essa criança, com certeza a gente pode estar salvando essa criança de uma situação muito difícil, que é a gente ser violado, violentado, principalmente dentro do espaço mais importante na vida de qualquer um de nós, que é o nosso lar. Então, mais uma vez, eu peço para que todos os educadores, todas as esferas, todos os representantes do nosso município que têm a oportunidade de participar de um evento como esse, que participe, para que a gente possa realmente ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe que promoveu a 9ª Semana de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município. E queria só dizer mais uma coisa. Eu estava observando todas as falas dos nossos amigos que já passaram por aqui sobre a questão ali da P2. Acho relevante o que todo mundo falou, não tem como dizer que não. Mas tem uma coisa que eu acho que ninguém esqueceu, mas talvez não falou na hora aqui, que é a questão da responsabilidade também dos motoristas. Também. Nós não podemos esquecer isso, né? Porque se o motorista, o pedestre, não respeitar as leis de trânsito que a gente já tem aí, mesmo com toda a sinalização que eu tenho certeza que vai ser colocada e feita da forma, né, que não entendo muito dessa matéria, mas eu tenho certeza que vai ser bem estudada e feita, não tem sinalização que dê jeito. Né? Então, o respeito à vida, em primeiro lugar, dos nossos motoristas e também dos nossos pedestres. Uma boa noite. Dando sequência, passa a palavra ao vereador Edson. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Vale. Também gostaria aqui de enaltecer, vereador Sartori, a atitude, né, da nossa deputada Lucy Chojnacki. Eu também recebi um documento dela destinando R$100 mil ao posto de saúde lá do bairro da Joaia, Renault João Rosa. Então, são coisas que vêm e que a gente também acho que é momento de agradecer. Tem que agradecer. Porque uma deputada, né, que não é nem da nossa região, é lá da região do oeste de Santa Catarina, destinar R$100 mil para a compra de móveis, equipamentos, cadeiras, enfim, armários, uma série de coisas, televisão, para o nosso posto de saúde do bairro da Joaia, a unidade sanitária Reinaldo João da Rosa, é muito bom e muito importante, e a gente espera, Sartori, que continue esse trabalho junto à deputada, para que possa vir cada vez mais emenda para o município de Tijucas, que tem certeza que será bem-vinda pela população. Também, com relação à fala da vereadora Leal, da fala do vereador Rogerinho, quero dizer uma coisa aqui para finalizar. Que é claro que a gente se constrói um legislativo forte, vereadora Beth, um legislativo representativo, mas com atitudes corretas, sérias, com responsabilidade, com respeito ao povo, e não como um trem da alegria que está tramitando nessa casa, onde estão criando mais 3 cargos que não foram discutidos nessa casa, e aumentando o salário, mais de 3 cargos aí, em detrimento dos outros. Por que 3 têm direito de aumento de salário e o restante não tem? Por que criar
mais 3 cargos, se nós já foi discutido exaustivamente, vereador Rogerinho, na legislatura, no ano passado, quando o senhor era presidente, esse projeto com todos os vereadores, e foi chegado a um acordo, que o senhor na época até foi muito democrático, deixou todos os vereadores discutir, apresentamos, debatemos, enfim. E agora aparece esse trem da alegria na casa. Quero dizer de antemão que sou contra. Obrigado, boa noite. Passo então agora a palavra ao vereador Jean, do PSC, por até 4 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite, ouvinte da Rádio Vale. Queria comunicar aos amigos e familiares da senhora Sueli Tavares de Andrade Dias que ela estará sendo velada no comecinho da rua Oswaldo Argino Cordeiro, no Jardim Progresso, a partir das 21 horas. Essa senhora a quem eu me refiro, com grande pesar, comunico o falecimento dela no dia de hoje. Ela é sogra do professor Vandeir, que é meu amigo pessoal, né, há muito tempo. Então também a ele o meu pesar. Ela já estava com quadro, já estava adoecida e veio a falecer hoje. E o velório será a partir das 21 horas, no endereço que eu falei. Queria dar o parabéns ao Vandeir, que nesse momento está com 2 situações, uma muito alegre, né, que levou 10 atletas do nosso município à competição do Sul Brasileiro de Taekwondo, e lá eles obtiveram 9 primeiros lugares, mostrando a excelência de Tijucas realmente no Campeonato Sul Brasileiro de Taekwondo. E, infelizmente, quando ele retornou à sua residência, acabou tendo essa trágica notícia. Mas, de notícias trágicas, temos mais uma ainda, que é a morte dessa senhora na P2, e como já foi falado por outros vereadores, já foi tratado exaustivamente aqui. Era sabido que em breve esse evento iria acontecer. A gente espera que agora as providências sejam tomadas para que isso não volte a acontecer, e faça o corpo no que falou o vereador Leal quanto ao Gerson Bombeiro, que na outra vez já não fez um bom trabalho, não fez um trabalho de excelência, deveria ter sido repensado agora nesse momento, porque realmente precisamos de uma pessoa técnica com as grandes obras que vêm acontecendo em Tijucas, não é, vereador? Tem. Então, no futuro, o quadro só tende a agravar pela falta de uma pessoa técnica. Falando em técnica legislativa, ano passado eu fui relator da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, né, e lá a gente barrou alguns projetos, como o do Nilton José Fagundes, os repasses ilegais para festas e eventos no município de Tijucas, e com certeza, vereadora Leal, eu fiquei muito chateado com a senhora, com o seu discurso, né, porque a senhora colocou todos nós na vala comum, e a senhora mais do que ninguém acompanha o meu trabalho e de tantos outros vereadores. Leve isso como uma crítica construtiva, né, de quando falar desta Casa de Leis, que nomine as pessoas a qual não fazem parte ou que não estão aqui para lutar pelos ideais de igualdade, liberdade e cidadania que nós tanto prezamos aqui nessa casa. O que eu poderia dizer mais ainda, vereadora, que é uma situação muito complicada quando se colocam todos na vala comum. Porque aí, para quem está de fora, parece que só a senhora é a detentora da realidade e da verdade. E como falou o vereador Éder, se fosse assim, nós elegeríamos entre nós um vereador mor, fecharíamos a porta e iríamos embora e tudo seria resolvido. Mas, infelizmente ou felizmente, há a democracia, há o voto, há a liberdade. Temos que entender que cada ser humano é diferente como os dedos da mão. E eu acho que nesse momento, só um pouquinho de fino trato, como bem polido foi o vereador Rogerinho, nominar. Olha, vereador, o senhor não fez uma coisa que foi agradável. Já faço aqui corpo também às palavras do vereador Edson Souza, quanto ao projeto que vai vir para essa casa para ampliar o número de funcionários, também sou contra. Como já foi tratado exaustivamente o que seria o ideal para a Câmara de Vereadores. Isso, para mim, é pedra morta, não deveria estar sendo arguida, mas ainda está. Como outras situações virão para cá, e eu espero que realmente eu não tenha que chegar aqui um dia e fazer corpo com o vereador Edson Souza, dizendo que realmente a Câmara de Vereadores está se transformando no trem da alegria. Porque realmente a situação está ficando cada vez mais agravada, e não quer dizer que porque tenham os votos, que estes votos e essa decisão seja melhor para Tijucas. Demais obrigado e uma boa noite. Passamos então ao prolongamento do grande expediente, por até 30 minutos. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 161/2014 do vereador Paulo Sartori. A indicação 161 solicita que o prefeito analise a possibilidade de construir uma creche no bairro de Morretes. Uma solicitação da comunidade. Vereador Paulo Sartori. Em discussão?
Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. E os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 162/2014 do vereador Paulo Sartori. A indicação 162 também solicita que o prefeito Valério Tomasi analise a possibilidade de pavimentar a rua Zequinha Comper, no bairro de Nova Descoberta. Uma solicitação da comunidade. Vereador Paulo Sartori. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 163/2014, da autoria do vereador José Leal. A indicação 163 também vai para o prefeito Valério Tomasi para que ele analise a possibilidade de construir uma bolsa de retorno na rua Salvador Correia de Melo, bairro de Areias. Solicitação da comunidade. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, essa rua, Salvador Correia, que fica no bairro de Areias, quem conhece o bairro de Areias, fica de frente ali o bairro do Seu Zé Maria. É uma rua que não passa nem 2 carros. Como é que pode, no nosso município, ainda ter ruas desse tipo? E se vai de frente, vereadora, tem que voltar de ré. Lá no fim, não tem como nem fazer a volta. Aqui, não sei se é irregular ou não é, mas tem nome de rua. Então, peço ao executivo que dê a possibilidade que aquelas pessoas ali, pelo menos, tenham um retorno no fim da rua. Isso acontece ainda na nossa cidade e temos que tomar alguma providência. Infelizmente, só podemos fazer a indicação, mas queremos que o prefeito fique sensível a essa situação que aqui acontece. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Rogério. Eu quero fazer um cumprimento especial ao vereador autor da proposição. Realmente, algumas ruas, e não é só essa rua, né? Mas algumas ruas do nosso município têm esse problema de beco sem saída. E, infelizmente, eu não sei se tem viabilidade para a prefeitura executar uma obra dessa, porque, naturalmente, teria que ver aonde seria o espaço do bolsão de retorno. Se ali tem alguma área que daria para fazer isso. Agora, sua indicação é pontual, ela está observada, se você for ver, já dentro da lei complementar número 5 de 2010 do plano diretor, que prevê exatamente bolsões de retorno em loteamentos regulares. Mas aí nós temos um outro problema, que é os loteamentos irregulares. O que nós vamos fazer? Nós temos um problema em Tijucas muito grave e vem se agravando todos os dias, e isso também é assunto corriqueiro nesta casa, que é a questão do trânsito. Mas tem algumas questões relacionadas ao trânsito que é pior ainda, como é o caso que você está falando da rua Salvador Correia de Melo, no bairro de Areias, em que ela sequer dá a possibilidade de encontro de 2 veículos. Ela não possibilita isso. Mas para piorar um pouquinho, é exatamente isso, né? Se entrar de frente, tem que sair de ré. Não tem outra solução, a não ser fazer esse bolsão de retorno. Agora, não sei se a prefeitura tem alguma área, se o executivo municipal dispõe de alguma área que possa resolver. Agora, parabéns pela indicação, muito bem lembrada, especialmente para aqueles moradores daquela rua Salvador Correia de Melo. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Paulinho. Quero aqui dar os parabéns ao vereador e tenho conhecimento daquela rua, fui abordado por aqueles moradores, né, e conversando com eles, vereador Leal, até tem um senhor que é dono do terreno na final daquela rua, ele sim faz a doação para fazer essa bolsa ali. Tá? Então, parabéns, vereador. E é muito complicado a situação daqueles moradores que lá estão, porque eles têm que ir de frente e não tem como, tem que voltar de ré. E é só um carro que passa, olha lá, se passar uma moto pelo carro já não dá. Então, parabéns pela indicação e tomara que o prefeito tome uma atitude. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 173/2014, de autoria do vereador Edson José Souza. A indicação 173 solicita que o prefeito analise a possibilidade de viabilizar a construção de pavimentação na Rua Amazonas, localizada no bairro Universitário. Justificativa: a solicitação dos moradores, bem como proporcionar melhor infraestrutura ao bairro. Ressalto ainda que a comunidade será beneficiada no que se refere à poeira e à lama. Além dessa obra proporcionar maior embelezamento e desenvolvimento para o referido bairro, visando atender os anseios da comunidade, solicito ao Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias para a concretização dessa obra. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. A aprovada indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 174/2014, também da autoria do vereador Edson. A indicação 174 também vai para o prefeito Valério Tomasi para que ele analise a possibilidade de entrar em contato com o proprietário de um terreno localizado à Avenida Valério Gomes, lado direito e ao lado da antiga empresa Loves, no bairro da Praça, com o objetivo de solicitar a construção de muro e passeio. Justificativa: em nome da comunidade, contamos com a compreensão da administração municipal, bem como tem a finalidade de melhorar a infraestrutura e embelezamento do bairro da Praça. Vereador Edson José Souza. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 175/2014, também da autoria do vereador Edson José Souza. A indicação 175 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de elevar a altura dos meios-fios do canteiro central na Avenida Coleiras. Justificativa: a administração municipal iniciou as obras de revitalização do canteiro central da referida avenida. Ocorre, senhor prefeito, que para ficar uma obra com bom acabamento e de boa qualidade, se faz necessário o aumento na altura dos meios-fios e de todo o canteiro, com a finalidade de evitar o sobe e desce de veículos e caminhões. Como está sendo executada a obra, os problemas de danificação do canteiro irão continuar. Vereador Edson José Souza. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, todo mundo conhece, todo mundo tem conhecimento da Avenida Coleira, que fica aqui no bairro da Praça, que faz a ligação da rua Lauro Miller com o túnel da BR-101. E quase todos os vereadores, eu acho até sem exceção, já falaram, muitas vezes, já debateram esse assunto aqui na Câmara. O que é que ocorre lá? É que ali tem um trânsito grande, intenso, de caminhão pesado, e muitos fazem a volta, né, faz o retorno por cima do canteiro central da avenida. E o que é que acontece? Danifica todo o canteiro, quem passa por lá está vendo. Então eu já fiz indicação aqui pedindo a revitalização daquele canteiro e graças a Deus deu eco na administração municipal, vereadora Sheila. Eles estão lá refazendo os canteiros. E, por sinal, tá até uma obra bem feitinha, né? Gostei. Já no início colocaram um banquinho para embelezar, colocaram uma nova pavimentação, mas só que esqueceram do mais importante, que era levantar, presidente, levantar a altura do meio-fio, né? Porque o meio-fio hoje lá tem 10 centímetros, no máximo, né? E seria prudente, seria importante que esse meio-fio fosse elevado para 20 centímetros ou 30 centímetros e, consequentemente, também o canteiro, para ocorrer o quê? O que vinha ocorrendo antes, né? Os caminhões trafegando por cima, vereadora Sheila. E do jeito que está a obra, né, que, do meu entendimento,
Me dói até um pouco o coração, porque é um dinheiro público grande que está sendo investido ali, é dinheiro, é mão de obra, e vai continuar o mesmo problema. Né? Daqui a pouco, aquela pavimentação que estou colocando lá vai estar toda quebrada novamente, porque infelizmente os nossos motoristas, principalmente caminhão pesado, não respeitam. Então assim, passei lá, gostei, mas ao mesmo tempo me doeu o coração, porque eu disse, poxa, tanto dinheiro público colocado ali para nada, porque vai ocorrer o sobe e desce de caminhão ali. Então, como está no início, vereadora Sheila, né, é interessante que o prefeito tome providências. É isso que eu gostaria de deixar aqui bem claro, porque assim, nós temos que cuidar do dinheiro público, né? A não ser que a prefeitura está com a saúde financeira muito boa, né? Que possa fazer e refazer, quebrar e fazer novamente, a não ser isso. Continua a discussão com a palavra o vereador Wilson. Eu parabenizo o vereador Edson por essa indicação. Eu tenho passado por lá e tenho reclamado, como o senhor mesmo mencionou, acho que foram bem poucos os vereadores que não falaram a respeito daquela Avenida Coleiras. E não adianta também colocar banco para se sentar, que é um perigo muito grande. Como o senhor falou, eu pude presenciar bitrens passando e destruindo. Eu bati fotos, eu postei essas fotos. Então, do jeito que eles estão construindo, realmente o senhor tem razão, e eu já tinha visto isso, que não tem condições aqui lá. Eles vão destruir do mesmo jeito, eles não têm respeito nenhum. E se nós esperarmos respeito de motorista, infelizmente só no terceiro milênio. Provavelmente, que vai ser tudo nave espacial, eu acredito, que não vai precisar mais ter sinalização, ter esse tipo de coisa, porque não adianta. Claro que a gente quer respeito dos motoristas, é óbvio que a gente procura isso, mas não adianta. Na realidade, vivemos num mundo cão que não tem respeito de nada mais. O idoso não tem respeito, as pessoas não têm mais respeito pelo idoso, nem nada, mas realmente o senhor tem razão, a Avenida Coleiras, aí depois não adianta dizer, porque é um terreno arenoso, porque isso, porque aquilo. E olha que tem se debatido, essa Avenida Coleira é uma avenida central, e aquela avenida com certeza precisaria asfaltar aquela avenida, com as devidas precauções, sinalizações, tudo na realidade. E tentar conversar também com os empresários, tentar ver o que está acontecendo, fiscalizar, os empresários também fiscalizar, ajudarem a fiscalizar, dizer, olha, vocês não passam ali por cima, que é dinheiro público que está sendo usado lá. Então eu espero que tenham consciência e revejam a obra, porque é como o senhor diz, a não ser que tenha sobrando dinheiro, coisa que não está com um problema bastante sério e a gente sabe disso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 176/2014, da autoria do vereador José Leal. A indicação 176 solicita que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a manutenção do meio-fio da Rua do Governo. Justificativa, uma solicitação dos moradores. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, é uma indicação simples, mas fácil, porque eu acho que se for lá agora e consertar aqueles meio-fio, não vai precisar colocar de novo aquelas pedras que já estão saindo do local. Então o calçamento já está se distanciando as pedras, porque não tem, o meio-fio está todo deitado numa região de fronte ao Che Guevara. Então eu já faço essa simples indicação, que hoje é uma obra pequena, mas pode ser grande no futuro. Continua a discussão com a palavra o vereador Luiz Rogério. Eu quero solicitar ao vereador, inclusive, né, para que se inclua nessa indicação, já que é uma indicação que fala da Rua do Governo. A Rua do Governo está precisando de reparos na pavimentação também, já que vai reparar um meio-fio. Queria solicitar ao colega vereador, inclusive, que colocasse então
um reparo também na pavimentação, porque tem bastante buracos ali que precisam de manutenção. E solicitar à casa que providencie também, dá uma olhadinha na palavra providenciar lá, está com erro de português ali. A Secretaria da Casa tem que dar uma atenção para não mandar uma correspondência com erro grotesco. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 177/2014, também da autoria do vereador José Leal. A indicação 177 também solicita que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a limpeza das bocas de lobo da Rua do Governo. Solicitação dos moradores que relatam que não dá mais para suportar o mau cheiro. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão, com a palavra, vereador autor. É outra indicação simples, mas quem passa caminhando ali na rua, também na frente do condomínio Che Guevara, é insuportável o cheiro. Não sabemos se é um defeito da tubulação de esgoto daquele condomínio ou das casas que estão ali próximo, mas o executivo tem condições de averiguar e fazer o conserto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 178/2014, também da autoria do vereador José Leal. A indicação 178 solicita que o prefeito analise a possibilidade de fazer a manutenção das academias ao ar livre. Justificativa. Solicitação dos moradores. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão, com a palavra, vereador autor. É outra indicação que eu não sei se essas academias têm um plano de manutenção preventiva, como qualquer equipamento mecânico deve ter, mas já temos algumas academias no município que têm equipamentos de ginástica que não estão funcionando. Então, acho que a nossa secretária deve designar um profissional na área de manutenção para fazer essas, até mesmo a lubrificação, não sei se está sendo feita, mas já temos alguns equipamentos que não funcionam, então não adianta estar ali se não está funcionando. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra, vereador Wilson. Parabéns para o vereador Lealzinho, realmente é verdade. Antes que aconteça um acidente, na realidade. Porque fizeram as academias e não foi feita as manutenções nelas. E precisa de manutenções. São idosos que usam aquelas academias e de repente se quebra, machuca um idoso. Então, é uma boa indicação, tem que ser revisto realmente, tem que fazer uma manutenção geral em todas as academias, e isso a gente já está falando agora. E já foi peço aqui nessa casa, eu acredito que teve um vereador que eu não me recordo quem fez esse pedido também, e até agora não foi feito as manutenções que tem que ser feitas. Então, é muito bonito fazer, mas também vão lá vistoriar, ver o que está precisando. Olha, parabéns pela sua indicação, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 179/2014 do vereador José Leal. A indicação 179 solicita que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a manutenção e pavimentação da rua Natália Amorim, localizada no bairro de Areias. Uma solicitação dos moradores. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da indicação 180/2014, também da autoria do vereador José Leal. A indicação 180 solicita que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a manutenção e a pavimentação da rua Maria Isabel, localizada no bairro de Areias. Uma solicitação dos moradores. Vereador José Leal Silva Júnior. Em discussão, com a palavra, vereador Jean. Eu sempre ouço todo mundo pedir fazer a pavimentação da rua, fazer a pavimentação da rua.
Aí eu queria saber dos nobres colegas se quando, no intuito ali de pedir que faça, se isso é integralmente da prefeitura, né? Ou seja, que a prefeitura faça tudo, ou se é nos trâmites tradicionais que se apresenta, né? Onde a prefeitura faz ali a tubulação, a areia e a mão de obra e a comunidade compra pedra. Só queria saber qual é, porque às vezes eu já tive falando com o prefeito, me explicou como é que funciona hoje os trâmites, né? E eu queria saber se vocês querem que ele faça integral, porque eu acho que realmente talvez seja complicado, mas a parceria com a comunidade ela é viável. Já teve lá no 15 onde eu estou, teve algumas ruas que em parceria com a comunidade foi feito. Às vezes o que falta é a gente ir lá, não o caso o vereador em si, mas no meu caso a gente foi até a comunidade faz lá o levantamento da área, tem uma pessoa que vai lá fazer o levantamento, a comunidade compra as pedras e a prefeitura executa a obra. Então eu só queria saber, depois do vereador se manifestasse, se realmente é nesse sistema de parceria público-privada, né? Ou se é simplesmente execução total por conta da prefeitura. Discussão com a palavra o vereador Wilson. Vereador Jean, na realidade, realmente as pavimentações, a maior parte das pavimentações que são feitas em Tijucas são em parceria. Tá? E muitas dessas vezes eu posso licitar a Rua Primor, que fizeram uma festa, um estardalhaço, fizeram até a metade, e o pessoal pagou a pavimentação e até agora não foram terminar a pavimentação. Então, se torna muito difícil também para a pessoa pagar a pavimentação. É uma obrigação, sim, do município, e o senhor sabe disso, zelar pelo estradas, as pavimentações, isso é obrigação do município, porque nós pagamos os nossos impostos e as pessoas pagam os impostos. É claro que a pessoa contribui, ela entra nessa parceria com a prefeitura, sim, porque ela quer uma benfeitoria na sua rua, ela quer a sua rua bonita. Né? E muitas vezes, quando faz, como já disse, fazem até a metade e o restante não faz porque está em negociata com não sei quem, porque não sei quem vai vender os terrenos para lotear, porque não sei quem vai vender os terrenos para lotear e acaba se perdendo. Prova disso é a Rua Independência, que foi feito até a metade, só que o restante das pessoas não tem condições de pavimentação da Rua Independência. Aí estão naquela dependência de quem é o terreno que vai ser pavimentado, de quem é o terreno que vai ser loteado, né? Então fica essa negociata. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando. Ouvintes da Rádio Vale, boa noite a todos. Até sou também a favor, né, da sua indicação, vereador Leozinho, mas também nós estamos lá no bairro de Areias, asfaltando duas grandes ruas, né? Que são, acho que Areias nunca ganhou ou nunca vai ganhar, né? É tanta obra como agora do nosso prefeito Valério, né? Sabe disso? Tu estavas lá até no último domingo e sábado, lá naquela festa, né? Uma rua do lado do campo e a outra lá da escola. As últimas obras, vereador, tem, que é de calçamento e asfalto, ano passado. E esse ano, não. Eu estou falando sobre a pavimentação, eu não estou falando sobre o seu assunto ou a pergunta do Jean. Estou falando sobre a indicação. Não, tem que negociar, tá? A P2 foi de graça, o Timbé é de graça, né? Vai ter agora, no dia 29, a licitação lá do Pernambuco, que também vai ser de graça para a comunidade. É isso que eu estou falando. Com certeza, eu tenho certeza que esse ano ou ano que vem, o nosso prefeito Valério consegue fazer esse calçamento, né? Mas esse ano, né, nós estamos com duas grandes obras, que é o asfalto em Areias. Com a palavra, então, discussão, a vereadora Elialda. Quero dar os parabéns ao vereador Leozinho e até aqui colocar justamente essa questão que o vereador Jean levanta. Parceria,
ou totalmente pública, né? Quando nós temos a questão de planejamento, nós temos que buscar o que é melhor para aquela comunidade. Quando o vereador Fernando fala aqui numa questão de que é de graça, nós não podemos até dizer que é de graça, porque realmente a pavimentação não vai ser gratuita, né? Nós pagamos impostos e esses impostos são revertidos em melhorias para a nossa cidade. Eu lembro quando começaram a fazer o asfalto da Baer Filho, que foi verba do governo estadual e que ainda não foi concluída, nós temos ali, na Baer Filho, empresas, né? Pessoas que têm poder aquisitivo, econômico, e que podem e que poderiam estar pagando a pavimentação, né, naquele local, a melhoria naquele local. Em contrapartida, nós temos aqui que dar os parabéns na questão de buscar um financiamento para o Timbé, que a gente sabe que é uma comunidade carente. Bairro de Areias, uma comunidade carente, precisa desse financiamento, né, para fazer, porque se nós formos depender da questão de parceria, nós sabemos que algumas vão conseguir tirar o dinheiro do bolso para pagar, outras não, né? Nós já tivemos até administradores do município de Tijucas que pavimentaram uma rua e em frente à casa do morador deixaram um buraco, porque esse morador não tinha condições de pagar, né? Isso aconteceu no município de Tijucas. Infelizmente, não deveria, mas nós tivemos situações desse tipo. Tá? Então, quando nós vimos essa questão de quando há uma indicação do vereador para fazer a pavimentação, eu creio, né, que cabe ao gestor público ele fazer análise do que se dá para fazer a parceria, não custa fazer uma reunião, vereador Leal, né, com a comunidade, ver se eles dispõem, né, para fazer essa parceria, ou que busque, junto ao governo do estado, ao governo federal, a verba para pavimentar a rua em questão. Né, nós temos aqui um grande problema, que foi na rua Independência, no bairro da Praça. Fizeram até um pedaço, e o restante não foi beneficiado. Não foi beneficiado porque a gente sabe e é conhecedor, né, que é um bairro carente, não tinham condições, né, de desembolsar o valor para pagar a pavimentação, e essas residências ficaram sem a pavimentação. Então, nós temos o que a gente diz, quando a gente fala em questão de gestão pública, nós estamos justamente, né, percebendo essas questões. É necessário que analise o local pedido para ser pavimentado e se dá ou não de buscar essa parceria. Se não dá, obviamente que a indicação permanece, mas que busque recursos para isso. Com a palavra, vereador Luiz Rogério. Presidente, eu também quero colaborar com o vereador Jean no que diz respeito ao tipo de pavimentação efetuada no município de Tijucas. Já ao longo da história se sabe que aqui tem algumas modalidades. Uma delas, que não é parceria público-privada, não é uma PPP, não é uma parceria com o município e com os moradores, onde a prefeitura desloca parte da mão de obra ou a mão de obra e faz a infraestrutura com a compra de pedras pelos moradores ou outro tipo de pavimentação que assim for executado. Que é a maneira mais comum e que mais frequente, mais acontece hoje no município. A segunda maneira é através da OGU, do Orçamento Geral da União. Isso não tem custo para o município entra com uma contrapartida e beneficia determinadas áreas do município, aonde se tem um planejamento futuro ou que se tenha uma necessidade emergente daquela situação. Orçamento Geral da União, emendas que foi falado aqui, inclusive, que a deputada Lucy Choinac
do Partido dos Trabalhadores esteve na última sexta-feira trazendo para o município de Tijucas uma emenda no valor de 100 mil, mais para a infraestrutura na saúde. Também cabe a nós, vereadores, cobrar essas emendas do orçamento geral da União, por isso a AGU, para que os deputados encaminhem sempre essas emendas e para que a gente possa ter avanço nas pavimentações do nosso município. E uma terceira modalidade, que também é frequente, é através de convênio, via governo do Estado ou via governo federal até também, mas através de convênio, de programas especiais. Especialmente o asfalto do Timbé, o asfalto de Areias e, se não me falha a memória, essa parte do Pernambuco também, é Badesc, que nós aprovamos aqui na casa 5 milhões de financiamento futuro. Então, existe sim também um pagamento que vai ser realizado. Então, não é uma obra como o vereador Fernando traz um benefício à comunidade, uma comunidade carente. Pernambuco é uma vergonha a gente passar ali, aquela estrada de chão ainda. Acho perfeito, muito bem aplicado, excelente, Areias, muito bom. Que Oxalá venha nova descoberta, excelente, e parabéns ao Timbé, que venha Oliveira, que venha outras localidades que precisam. Mas é financiamento sim também, é Badesc, nós vamos pagar isso lá na frente. Tá? E vamos pagar, todos vamos pagar. Agora, que bom que nós tivéssemos, vereadora Elizabeth, 100 milhões para aplicar hoje no município de Tijucas e acabar. A Avenida Baia Filho, o vereador Edson Souza hoje, nesta noite, apresentou uma indicação referente a fazer um muro e calçada passeio na Avenida Valério Gomes. E para quem anda de pé, vereadora Sheila, pela Avenida Valério Gomes, vê que aquela lajota está deteriorada. Aquilo ali não deve ter vida útil para mais 4, 5 anos, não pode ter mais que isso. Então, há assim, um pensamento de se já buscar condições para recuperar aquela pavimentação, que possivelmente não deve ser mais de pedra. Não devem fazer o que fizeram com a Avenida P4, né? Que aquilo ali, no mínimo, é uma piada de mau gosto. O cara toca com asfalto até um pedaço, outro pedaço toca calçamento. O dono do loteamento, naquela situação, me perdoe os colegas, mas o dono do loteamento ia continuar com a mesma pavimentação. Ele jamais poderia ter feito um pedaço de lajota. Que isso? Uma avenida... Vereador, estou discutindo a indicação. Jamais poderia ter continuado com pavimentação de paralelepípedo ou de lajota. Uma avenida daquele porte, uma avenida bonita. Agora, o que vão fazer? A continuidade dela vai ser o quê? Lajota, asfalto ou pedra? Ou brita? O que vai ser aquilo ali? Então, nós temos que pensar a cidade. Se fala tanto em cidade do futuro, se fala tanto que nós temos que olhar, planejar. Sim, isso é fazer. Olha, e eu não quero culpar o prefeito. Estou ocupando o departamento de obras que autorizou o negócio daquele. Departamento de obras da prefeitura. Uma vergonha autorizar fazer na parte de um loteamento particular pavimentação em lajota de uma avenida como a Avenida P4. Faça-me favor. Faça-me favor. Estamos pensando que a cidade que tem uma avenida... eu acho que isso não é uma maneira muito interessante de continuar as pavimentações. Né? Se faz de uma maneira, faz de uma maneira. Se faz de outra, faz de outra. Mas eu quero, assim, dar parabéns ao Executivo por ter ido atrás, por ter buscado. Isso já é da outra administração, esse financiamento já foi aprovado 2 vezes nessa casa. Uma vez de 6 milhões e essa segunda vez de 5 milhões de reais, através do Badesc, através do ex-presidente do banco, deputado, ex-deputado, filho de um ex-governador, amigo nosso, João Paulo Kleinobin, que esteve nesta casa, méritos dele também, e méritos do prefeito Valério, que foi correr atrás, e olha, o prefeito Valério foi na jugular do governador, eu sei disso. Foi na jugular, vereador Éder. Foi lá e pegou o Colombo e disse, não, isso era compromisso na época com o Elmes. E agora estão dando para trás. E olha, depois de tanta conversa, de muito entendimento, vereador Betinho, o nosso presidente João Paulo Kleinobin esteve aqui nesta casa, trazendo a boa notícia, e parabéns a todos os colegas vereadores que na época aprovaram. E assim,
com agilidade o projeto que garantiu esses recursos para fazer essas duas obras que estão sendo executadas. E olha, está ficando uma maravilha. Parabéns. Continua a discussão. Com a palavra, para finalizar, o vereador autor José Leão. Quero agradecer a palavra dos membros, dos meus amigos vereadores, e dizer que nós fizemos a indicação e deixamos em aberto para que talvez lá o executivo consiga mais recursos, que seja de graça, mas ou com parcerias. Então não dá para definir na indicação, porque o executivo tem uma equipe que tem que analisar de que forma que vai fazer cada obra do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Então, encerramos então o prolongamento do grande expediente. Eu só queria, antes de encerrar, passar aqui na ordem do dia, só pedir aos senhores vereadores que providenciassem a sua indicação para a sessão solene do dia 10 de junho. Vai ser presidida pelo presidente Sérgio, que volta dia 2 de junho. A sessão será das 20 horas até as 21 horas, já tem todo a programação definida, tá? Aqui na casa, né? O Carlos pode apresentar depois para os vereadores, e cada um é uma indicação, o mesmo sistema do ano passado, é uma indicação pessoal e aquela em conjunto, né? Cada 3 vereadores também fazem uma indicação. Pode-se manter o mesmo bloco do ano passado. Vai ser no anfiteatro, dia 10 de junho no anfiteatro, uma terça-feira. Qualquer dúvida depois procure a secretaria, vereadores. Ordem do dia, então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 26 de maio, a hora regimental. Uma boa noite a todos.